vamos lá. Hoje a gente vai usar o conceito de população, tá bom? A gente vai ter o que nós chamamos de densidade demográfica, tá? E a gente também vai ter conceitos novos hoje que a gente vai chamar de população absoluta, certo? O que seria isso, meus amores? A população absoluta, é a quantidade de pessoas que a gente vai ter numa determinada região. Então, vamos usar aqui a nossa aula, tá? Agora, neste momento, a nossa população absoluta dentro desta aula é de 9 pessoas, certo? Tranquilo até aqui. Total de pessoas é isso aqui. Agora, a gente vai descobrir a nossa densidade demográfica. O que é isso, meus amigos? Densidade demográfica é a divisão entre o total da população por área. Certo, amores? Nesse caso aqui, o que ela vai dizer pra gente, tá? Ou população relativa, pode chamar também. Mas é mais comum a gente ver população por densidade demográfica, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a nossa sala que estamos em 9 pessoas, certo? 9 pessoas, tranquilinho. Aí, eu tenho aqui, ó, uma sala deste tamanho. Essa sala eu vou colocar nós 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai meu Deus, será que vai caber? 7, 8, vamos botar o 9 aqui espremidinho, 9. Vocês estão vendo que tem pouco espaço pra gente? Isso significa que a nossa densidade demográfica vai ser alta, tá? Ou seja, a gente tem muitas pessoas para ocupar esse espaço. Agora, se eu fizer uma sala assim, ó. Vou botar só bolinha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só quanto espaço a gente tem aqui. Então, a gente vai ter uma densidade demográfica baixa, amores. Vocês estão vendo? Por quê? Porque a gente vai ter pouca concentração de pessoas na nossa área, tá bom? Isso aqui, o que quer dizer, gente? A gente diminui o número de pessoas? Não, apenas a gente aumentou o número de área, certo, amores? Tranquilex? Tranquilo esses conceitos de população? Sim? Entendemos população absoluta? Sim? População, né, densidade demográfica ou população relativa, entendemos? Sim? Sim, o espaço que vai definir mais do que a quantidade de pessoas, tá? Que a gente vai ter, certo? Se a gente tiver bastante espaço por uma mesma quantidade de pessoas, vai ter uma densidade demográfica baixa. Mas não quer dizer que a quantidade de pessoas também não possa influenciar. Se eu tivesse colocado 2 pessoas apenas naquela sala ou só uma, seria pouco, né? Tipo o metrô. Tipo o metrô, por exemplo, né? Vai depender do horário, aí vai depender da quantidade de pessoas que vai ter lá. Então, por exemplo, do horário de pico, né? Que é das 7 às 8, 7 às 10, mais ou menos, vai estar mais cheio. Mas se eu for ao meio-dia, não vai estar tão cheio. Então, aí a quantidade de pessoas que vai definir. Sim? O que vai ser mesmo definido vai ser a quantidade da população com a área.
certo? Os dois definem no final das contas, certo? Então, aqui, ó, antes da gente continuar, vamos grifar, né? Para que vocês tenham aí bonitinho. Muito bem. Aqui a gente vai ter que grifar, deixa eu ver aqui, tá? Então, vocês grifem esse quadro aqui, que ele vai estar com todos os conceitos bonitinhos, certo? Mas antes da gente... Eu não sei se sou eu que não tô vendo, mas eu acho que você não tá apresentando. Claro que eu não estou, porque eu nunca lembro. Ai, que eu vou apresentar. Ai, gente, essa professora de vocês, eu vou te falar. Ainda bem que vocês me lembram. Muito bem. Amores, vamos lá aqui, ó. Vamos usar o Brasil como exemplo, tá? A gente vai ter aqui o meu desenho maravilhoso, que eu sei que vocês ficam aguardando ele durante toda a semana, porque vocês adoram me ver desenhando esses desenhos maravilhosos que eu faço, tá? Então, vamos botar aqui o Brasil. Vai parecer mais a África, mas tudo bem. A gente vai ter aqui o Brasil, certo? Nós temos 200 milhões de habitantes aproximadamente. É muita gente? Vocês acham que 200 milhões de habitantes é muita gente? Sim, é muita gente. Tudo morando pra ligar o microfone que eu tô no celular. É muita gente, certo? Então, a gente vai ter um país populoso, tá? Porque tem muita gente. País populoso. Só que, onde nós vivemos? Nós vivemos muito mais aqui, ó. Na faixa costeira. Então, aqui a gente vai ter uma galera de cowboy, certo? Todo mundo vai estar aqui. A galera inteira do Brasil. Enquanto aqui mais pra meiota, a gente tá mais espalhado. Vocês estão vendo? Não tem muita gente, certo? O que isso quer dizer? O nosso país é populoso, mas ele não é povoado. O que quer dizer o povoado, meus amores? A gente concentra bastante aqui a região nordeste, né, da costa, né? Aqui do sudeste e aqui do sul. Mas aqui no centro-oeste, né, no norte, a gente vai ter pouca concentração de pessoas. Então, esse país vai ser um país vazio, ó, tá vendo? Tem muito espaço pra galera de cowboy, certo? Mas todo mundo quer ficar aqui. Ok? Então, ele não vai ser povoado. Agora, a gente vai ter a China, por exemplo. Vamos pro desenho da China. Deixa eu lembrar como é que é China. Ah, gente, mais ou menos isso aqui é a China, tá? A China tá aqui. A China, meus amores, não tem lugar. É tudo cheio da galera de cowboy, certo? Tem muita gente aqui. Eu não lembro quanto eles estão em população, mas eles estão muito mais que a gente, né? Então, vamos botar aqui um bilhão de habitantes. Certo? 1B. A cada 5 pessoas no mundo, uma é chinesa. Então, tem muita gente, né? Certo, queridos? Muito bem. Temos um bi aqui. E aí... não tem espaço mais, gente. Olha só, tá tudo preenchido. Então, além de ser populoso, ele vai ser também povoado. Agora, um lugar que não é populoso pode ser povoado? Pode sim. Sim, porque ele pode ser pequeno. Pode ser, petitico, né? Então, a gente pode ter aqui o Vaticano, por exemplo. Vamos ter o Vaticano? Olha o Vaticano, pititico, certo? Vamos ter o Vaticano. Não sei quantas pessoas vivem. Eu acho que vive ali lá são umas 200, 300 pessoas. Que vivem mesmo, né? Não turista. Mas é tão pititico que 200 pessoas fica muita gente. Todo lugar tem um treco aqui, certo?
Eu não sei se o Vaticano é, gente. Tô chutando. Tá bom? Mas, ó, muita gente. Tem pouquíssimas pessoas. Não vai ser um lugar povoado. Populoso, quer dizer. Não é populoso. Mas ele vai ser, sim, povoado. Certo, amores? Tá vendo, ó? Todos os cantinhos sendo preenchidos. Bem povoadinho. É só um exemplinho pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Sim? Tranquilo a diferença entre populoso e povoado? Sim, bem tranquilo, dá pra entender bem. Ok. Sim. Ok. Cadê o resto da galera de cowboy me respondendo? Certo, amores? Então, vamos aqui, só pra gente fazer um quadro geral. A população absoluta vai ser igual ao total de habitantes, né? O total da galera. População absoluta alta vai ser um país populoso, então vai ter muita gente. População relativa vai ser a população total dividida por área em metro quadrado, tá? Aí ali embaixo vai ter a fórmula. População relativa é igual à densidade demográfica que eu falei para vocês. E população relativa alta vai ser um país muito povoado. Ok, amores? Esse quadrinho vocês podem colocar um chuchu, um coração, um amorzinho, o que vocês quiserem colocar aí. Muito bem. Assim, um país muito populoso quando tem uma população total absoluta muito grande. Um país é um pouco populoso quando possui uma população total pequena. Ah, isso aqui a gente vai grifar também, né? Aqui, pequena. Certo? Que foi o conceito que eu acabei de explicar para vocês. Tranquilo, galera? Ok, sim. Quem mais? Muito bem, amores. Agora que a gente já grifou essa parte, vamos lá. Um país é considerado muito povoado quando possui uma população relativa ou densidade demográfica muito grande. Da mesma forma, um país é considerado pouco povoado quando a população relativa é pequena, certo? Aqui a gente vai grifar também, né? Sempre já grifou, você já falou pra grifar. Vamos lá. Outro conceito importante aqui já estudamos é o crescimento vegetativo ou crescimento natural da população. Que foi aquilo, né? Crescimento vegetativo vai ser igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo é subtração entre a taxa de natalidade e mortalidade. Isso vocês já estão careca de saber, né? Quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade, nós dizemos que houve um crescimento vegetativo positivo. Por outro lado, se a taxa de mortalidade for maior que a de natalidade, o crescimento vegetativo é negativo. Vamos grifar essa parte também. Certo, amores? Então, vamos ver aqui no Brasil como é que tá rolando o crescimento vegetativo até o ano de 2007, certo? Então, vamos lá. Do período de 1940 a 50, a taxa de mortalidade ou de natalidade foi maior, pessoal? Natalidade foi maior, ó, bem maior. E dos 50 para os 60?
Natalidade também. E do restante, gente, qual sempre vai estar maior aí? A de natalidade, né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa população, ela tá crescendo, não tá não? Sim, né? Tá vivendo mais, tá nascendo mais gente do que morrendo, então a gente vai ter um crescimento positivo, certo? Só que tem uma coisa que tá acontecendo de acordo com as décadas. O que que tá acontecendo de diferente aí? Apesar da gente ter um crescimento na natalidade, né, um crescimento vegetativo positivo, vocês estão vendo que a nossa natalidade ela tem diminuído de acordo com as décadas? Olha só, em 40, a gente vai ter 44,4%. Em 2017, né, a gente vai ter uma taxa aí de 19,8%. Caiu mais da metade a natalidade, não caiu não? Ainda estamos com crescimento positivo, mas ele tem desacelerado. Ou seja, o que isso quer dizer? A nossa população tá como? Naquele período que eu chamei para vocês de... Tá diminuindo, tá diminuindo. A gente tá em qual gráfico? Ó, o gráfico... Vocês vão lembrar que eu vou botar aqui, ó. A gente tá no gráfico assim... A gente tá no gráfico assim, ou a gente tá no gráfico coxinha? Opa. No gráfico assim. Deixa no gráfico assim, pronto. Qual? Assim, O 1, o 2 ou o 3? O 1? Estamos no 1? Não, no 2. Tá no 2? A gente tem mais idosos do que novos? Não. Ou a gente pode dizer que tá numa transição? Ou a gente pode dizer que tá numa transição? Uma transição, né? A gente tá mudando isso daí. Antes era muito alta a taxa de natalidade. Com o tempo ela foi diminuindo aí. Certo? Numa velocidade muito maior do que a taxa da mortalidade. Ela tá bem estável, né? Enquanto a de natalidade, ela vem mudando bastante com o decorrer das décadas. Não é verdade? Então, a gente vai estar ali presente, então, nessa pirâmide de transição, tá? Então, vamos lá. Por fim, devemos lembrar que o crescimento vegetativo não considera deslocamento populacionais, ou seja, as pessoas que saem ou entram de certo país, migrações, certo? A gente vai contar apenas com o que tá ali dentro da galera, tá bom? Deixa eu ver aqui se isso aqui eu vou passar para lição de casa. Isso aqui eu vou passar para lição de casa, gente, ó, página 25... Página 26. E página 27. É só para terça, gente. É só para terça. Certo? Então, da página... Ok. Páginas 25... a 27. Mapas qualitativos e quantitativos. Amores, então vamos lá. Apesar do uso frequente de gráficos para avaliar dados, pela facilidade de interpretação, também é possível utilizar mapas temáticos para estudar a população. Eles são elaborados para representar outros tipos de dados, como concentração ou distribuição de pessoas em determinado lugar. Em vez de valores numéricos, são utilizados símbolos geométricos, círculos, triângulos, entre outros, ou figuras que lembram o tema discutido no mapa. Esse tipo de mapa é denominado de mapa pontual qualitativo, porque através da simbologia demonstra qualidade de vida. Esse aqui eu quero que vocês grifem, tá?
Esse aqui pode colocar um amor, um coração, um chuchuzinho, o que vocês quiserem. Eu deixei de apresentar, né? Peraí que eu vou apresentar. Não, você não apresentar. Se você apresentar, você não vê a mim. Muito bem. Daqui a pouco aparece aí pra vocês. Então, vamos ver aqui. Então, esse mapa aqui, primeiro, vamos ler qual que é a primeira coisa que a gente lê no mapa? Não, é o nome. O título, muito bem. Isso aí é o arroz com feijão do mapa, tá? Da cartografia. Então, o mapa aqui, o título dele vai ser mapa qualitativo. Vamos para a legenda, né? Para saber qual ele tá falando, que tipo qualitativo ele tá falando. Então, ele tá falando pra gente sobre doenças, malária, dengue e cólera, tá? Então, ele tá mostrando pra gente quais são os estados onde vai ter esse tipo de doença, tá bom? Aqui no sul a gente quase... a gente não vai ter não, sim. No sul, aqui para Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a gente também não vai ter. Onde a gente vai ter a malária? Deixa eu ver. No Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão. Então, assim, se a gente for falar mais ou menos assim, onde fica mais concentrada a doença da malária? Qual região do Brasil? Malária seria norte e nordeste. No norte, né? No nordeste não tanto. Não tem nordeste, velho. Não tem no nordeste malária. Tchau, professora, tchau, não é possível. Olha aí. Não tem. Você está equivocado. Vamos lá. Mas a gente vai ver que vai ter uma predominância ali. Não, sim, mas a gente tá falando assim, onde vai ter mais, né? Mas a maior parte do Nordeste não vai ter. Verdade, faz sentido, porque não tem como. Não, Tá? não A gente tá falando de maioria não tem aqui. como não. Muito bem. E a dengue? A dengue tá espalhadinha, né? Dengue tem no Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Bahia, tem no Ceará. Não fica mais fácil a gente ver um padrão olhando para mapa ao invés de a gente olhar num gráfico? De lugares. Fica mais fácil, sim. Dependendo do que a gente for ler, fica mais fácil em mapa, né? Esse é um caso que a gente consegue identificar melhor. Sim. Sim? E a gente vai ter a cólera. A gente vai ter esse país, Nordeste, o Norte, tá arrasando ali. Coitadinhos. Vamos lá, então. Então, a gente vai ver ali uma leitura, um mapa quantitativo sobre doenças, né? Então, vamos lá. Outro tipo de mapa também pode ser elaborado utilizando as informações de um mapa qualitativo para o estudo da população. Um mapa quantitativo, na página 29, né? Nele, os dados geralmente são colocados em ordem crescente ou decrescente, sendo sempre indicados na legenda, que aponta onde o fenômeno acontece com maior intensidade. Certo, amores? Muito bem. Vamos lá. Volte para o mapa pontual, quantitativo, qualitativo. Depois observe o mapa a seguir e responda as questões. Vamos lá. Crescimento das capitais. Olha aí os crescimentos. Onde que tá arrasando, gente? São Paulo, Rio de Janeiro. Região sudeste, né? Vamos lá, então. Vamos responder... Vamos responder aqui rapidinho, só pra gente finalizar aqui. Vou deixar de apresentar, tá? No mapa pontual qualitativo, quais símbolos foram utilizados para representação cartográfica? O que eles indicam? Eles indicam doenças. Sim. Quais as formas na legenda eles utilizaram?
Eles eram redondo, mesmo, é redondo é uma forma geométrica. Círculo, quadrado, enfim. Exato, tá? Então, na A, a gente vai colocar aí, certo? Foram utilizadas formas geométricas para indicar doenças. Vamos lá. Não, mas não é forma. O mapa do crescimento de capitais também pode ser considerado mapa pontual qualitativo? Justifique. Ele também, né? Ele vai também mostrar pra gente, ele vai usar formas geométricas também, aqui no caso vai ser o círculo, e vai apresentar dados, né? Quanto maior o círculo, maior vai ser o crescimento, não é isso? Não, eu acho que você é uma esfera, porque não é círculo, é uma esfera. Uma esfera, um círculo, o que vocês quiserem, tá bom? Então, sim, ele vai poder, sim, ser considerado um mapa qualitativo, ele vai usar símbolos geométricos, né, formas geométricas para apresentar dados. Amores, por hoje é só. Um beijo e um queijo para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, amores. Tchau, tchau. Tchau, professora.